Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o teu amigo, é o teu irmão em Cristo, pastor Wellington Oliveira. Que prazer, que alegria, que gozo que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui reunidos para juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o seu santo e maravilhoso nome. O desejo do meu coração é que você e a sua casa esteja bem, desfrutando de paz, de saúde, que dentro dos seus muros o Senhor possa estar estabelecendo um tempo em que você esteja amadurecendo, que você possa estar crescendo espiritualmente como pessoa, como servo e serva de Deus. Eu não sei aonde futuramente este vídeo onde ele vai chegar. Eu não sei quem está me ouvindo. Eu sei que há diversas pessoas nesse instante, assim, ou que vão se achegar, enfim, dezenas, talvez. Eu espero muito que Deus possa utilizar desse tempo da minha vida, da vida da minha esposa e do meu filho, para ser um instrumento dele nas mãos do Senhor para abençoar a tua vida, a tua casa. Que você possa guardar o teu coração nessa noite, para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer por nós, para a glória e por amor ao seu próprio nome. A intenção de Deus é nos salvar, é nos abençoar. Ele tem prazer em nos salvar. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer, alegria. Ele demonstrou isso através de doar o seu próprio filho. Eu tenho 3 filhos, o Lucas, o Nicolas e a Thalita. É difícil imaginar você pegar um filho e entregar ele para que alguma coisa de muito valor seja resgatado. E essa situação, este valor é a minha vida e é a sua vida. Nós temos muito valor. O amor de Deus está sobre nós. Todos nós. Que bênção de Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Eu disse no domingo passado que eu me sinto muito feliz, grato. Depois o meu filho, ele me mostra os comentários, os irmãos que interagem, que se saúdam aí na live, cumprimentando uns aos outros, ou às vezes glorificando a Deus, ou nos deixando a paz do Senhor. Vocês têm liberdade, sim. Vocês fiquem à vontade. Eu só peço perdão por não interagir com vocês, mas é um espaço que vocês têm liberdade de estar se confraternizando, conversando, glorificando a Deus, cumprimentando. Eu não interajo. Como eu disse aqui, fica o meu esboço, alguma coisa, o horário, o hino. Fiquem à vontade. Só preserva muito o teu coração, esteja atento ao que está acontecendo, para que Deus possa realmente te abençoar, no nome de Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo de número 33 e verso de número 7. Abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite. E nos diz assim: a ti pôs, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciará aquilo que sair da minha parte. Verso de número 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Que coisa linda! Convertei-vos
convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrerias no pecado, ó casa de Israel? Que lindo, né? Palavra gloriosa do Senhor para as nossas vidas. Eu não tenho alegria, prazer, não há nenhum riso no meu rosto, não me sinto feliz na morte do ímpio, do pecador, daquele que faz mal nas suas atitudes ao Senhor. Mas antes que eles se convertam, eles mudem esse caminho. Que coisa linda, para que vivam. Eu quero orar em nome de Jesus. Grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu adentro na Tua presença nessa noite, nesta quinta-feira, para nós juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o Teu santo e precioso nome. Uma alegria poder Te servir, ó Pai, um privilégio cultuar, um privilégio estar aqui, tratando das coisas do Senhor, tendo a oportunidade, meu Deus, de mudar o meu coração, convertê-lo ao Senhor e agradar a um Deus que nos deu mais um dia de vida, nos deu o pão de cada dia, tem sustentado as nossas vidas. Um Deus que tem cuidado de nós, que tem zelado de nós, que tem nos abrigado debaixo das suas asas. Ó Senhor, nós te agradecemos pelos cuidados do Senhor, como nesses dias o Senhor falou conosco. Em Mateus, no capítulo de número 23, dizendo: como a galinha tenta colocar os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim é o Senhor desesperado, sempre tentando nos trazer, para que não venhamos perecer, meu Deus, neste mundo, pelas astutas ciladas de Satanás. Ó Deus, abençoe essa casa, enquanto nós cultuamos aqui. Cuide, Senhor, deste lar, cuide dessa família. Se alguém está doente, aflito, preocupado, que eles possam lançar esta ansiedade ao Senhor, e que o Senhor possa ter cuidado da vida deles, meu Pai. Toque do alto da cabeça a planta dos pés e cure toda a enfermidade, ó Deus. Visita essa casa, visita esse projeto, visita essa família, ó Deus. Faça deste lugar agora uma habitação do Senhor, um culto a Deus, Pai, nesta localidade. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Você que tem a sua harpa, ou você que consegue colocar ela no seu celular, nós vamos adorar ao Senhor com o hino 597, que diz que graças dou por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Não só por momentos bons, mas por momentos também de adversidades. Em tudo, em todo tempo, nós devemos dar graças a Ele pela vida, por tudo que
porque que letra, que melodia. Os hinos da harpa, eles são verdadeiras atalaias do Senhor. Eles são aqueles louvores bem raiz, pouco pede, ou quase nada. Fala sobre salvação, arrependimento, vida eterna, sofrimento por Cristo. São hinos extraordinários. São hinos que perpetuam, que são duradouros na nossa vida, né? Eles não fazem parte de um hino de, vamos supor, uma moda, que passa e depois fica no esquecimento. Eles têm uma mensagem muito profunda aos nossos corações. Queridos, estou tentando trabalhar de uma forma bem sucinta, para que eu não perca nada daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e ao mesmo tempo eu tenha um cuidado bem expressivo com o horário, para que não fique cansativo para você que está aí na sua casa. A gente sabe que já é um exercício muito grande da nossa parte você manter a sua atenção no ambiente da sua casa. Você precisa fazer um esforço para isso. E eu espero que você possa estar tendo êxodo nesse sentido, né? De poder realmente reservar esse tempo para isso. Eu quero, deixando o meu abraço para o pastor Rafael ali na Vila Antártica e o pastor Vanderlei ali na sede. Deixar o meu abraço para os meus irmãos, as ovelhas do aprisco que o Senhor me permite cuidar. Saudade de todos vocês. A gente tem feito um trabalho pelo celular, alguns presenciais com todo o cuidado que hoje se faz necessário, mas não é todos que a gente abrange. Então, pelo carinho, pelas mensagens, às vezes uma ovelha que a gente acaba até assim, não entra em contato, daqui a pouco ela entra em contato preocupado conosco, e aí causa um constrangimento no meu coração tão grande. E eu quero dizer assim que eu estou muito esperançoso de que vocês estejam bem, com bastante saudade. E deixo aqui a minha saudação para amigos, parentes, irmãos de perto, de longe. Eu tenho muito zelo para falar sobre isso, porque eu sei que hoje vocês estão muito bem cuidados, mas os nossos irmãos em toda a região ali de Santa Cruz do Rio Pardo, os nossos irmãos de Salto Grande, eu vos amo, eu amo muito vocês. São marcas que registram para sempre as nossas vidas e marcam o nosso coração. Tá bom? Amados, nós estamos tendo atendimento. Nós estamos... falando em Salto Grande, deixo minha saudação ao pastor Paulo, que hoje se encontra lá presidindo aquele campo. Nós estamos no atendimento toda terça e quinta, tá bom? Continua. Tem sido uma bênção. Quando na sede na Vila Antártica, quando não estou eu, está o pastor Vanderlei, ou eu, ou o pastor Rafael, e trabalhando com esses dois plantões, terça e quinta, das 9 ao meio-dia. Aí a gente tem revisto alguns irmãos, tomado um café junto, sempre com álcool em gel, né? Esses dias que não, falando do café, chegaram a esboçar um comentário sobre a minha xícara, né? Eu fui hoje numa determinada localidade fazer uma oração e especificamente me falaram se a minha xícara está aqui só de enfeite. Irmãos, como um bom tomador de café, um pouquinho antes de começar, eu já tomei, e quando termina eu já vou lá tomar mais um, que eu chamo de golinho de café, viu? E hoje, nesses dias, a gente tem revisto alguns irmãos, temos tomado um café junto. Esse atendimento tem sido muito, muito proveitoso. Uma outra coisa importante que eu queria ressaltar como é que eu posso falar isso assim com bastante prudência? É louvar a Deus pela fidelidade dos irmãos em meio a
esta crise apavorante, instabilidade, lutas governamentais que nós estamos vivenciando, os irmãos, mesmo diante dessa situação, têm colocado o seu coração e a sua fé exercida no Senhor, de maneira que através da contribuição dos seus dízimos e das suas ofertas, têm sido assim muito cuidadosos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Certamente isso é algo assistido pelo Senhor, viu? Que Deus continue cuidando das vossas casas, das vossas famílias, não deixando faltar o pão sobre a sua mesa. Que Deus te dê muita estratégia para cuidar daquilo que o Senhor tem permitido estar na sua mão, em nome de Jesus. Eu estou com pensamento que se o Senhor permitir que a gente retorne os cultos, Ele permitindo que nós retornamos o culto no tempo em que o Senhor estabelecer, não quero me precipitar a dar nenhuma data, isso não está nas minhas mãos, e o Senhor não falou ao meu coração sobre isso. Eu estou pensando em a gente manter na igreja a transmissão dos nossos cultos. Mesmo que de início seja uma forma ainda como essa, mais amadora, mais simples, e depois a gente vai produzindo um pouco mais de profissionalizar melhor essa filmagem. Eu estou pensando dessa maneira, as pessoas de longe que se habituaram ao culto, eles podem estar acompanhando os nossos cultos online sendo transmitidos das nossas igrejas, se efetivamente isso voltar a acontecer, tá? Eu recebi uma orientação que eu achei muito bonita e depois uma confirmação da parte de uma irmã de uma forma tão singela, uma observação tão cuidadosa, que foi muito particular para a minha vida. E aí eu não quero então fazer esse comentário, mas aquilo me fortaleceu a imaginar o seguinte: continuar, colocar ali e sempre transmitir os nossos cultos. A gente vai estar aperfeiçoando isso, aperfeiçoando um canal no YouTube, para que Deus possa estar confirmando isso em nome de Jesus, tá bom? Por hoje esses avisos, porque depois eu converso com a minha vida e aí a gente se lembra do que deixou de falar. Então nós vamos ouvir um louvor e após ele, palavra de Deus pura e sem mistura para as nossas vidas. Nós vamos adorar ao Senhor com esse louvor que diz caminho no deserto. O nosso Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele chamou os discípulos para a chamada específica a qual Ele tinha de ensinar, Ele disse assim, vinde após mim, que eu vou te ensinar como ser pescadores de homens, de almas. E há um propósito do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há uma chamada de Deus, Ele me escolheu, Ele te escolheu. E que nós venhamos entender, irmãos, que há um deserto a qual nós passamos, há um deserto a se passar. Mas o caminho já está feito, Ele se chama Jesus. E que nós venhamos entender e andar pelos propósitos desse caminho. E nós vamos adorar esse louvor nessa noite, exaltando a Ele, que é digno de receber toda a adoração e todo o louvor. Amém? Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adoro.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa noite. É noite de você mais uma vez falar com o Senhor. Ele me escolheu e Ele te escolheu para um propósito específico. E que nessa noite eu e você nós venhamos abrir o nosso coração, que nós venhamos entender, porque desde o ventre das nossas mães Ele nos escolheu, Ele nos separou. E que nós venhamos entender o amor do nosso Deus pelas nossas vidas. Grandioso Deus, grandioso Pai, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Reconhecendo, Senhor, a nossa fragilidade, a nossa dependência na Tua presença, Pai. Nós somos falhos, Senhor, nós somos pecadores, Senhor. Mas que o Senhor venha nos purificar nessa noite, que o Senhor venha nos perdoar nessa noite, que mais uma vez o Senhor venha nos dar a oportunidade, Pai, de vivenciarmos o Teu chamado, o Teu propósito, o Teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Trabalha sobre os nossos corações nessa noite, fala conosco através da Tua palavra. Somente a Tua palavra, Senhor, ela tem luz para o nosso caminho, Senhor. Somente a Tua palavra, ela tem vida eterna, Senhor. Trabalha sobre cada família, sobre cada um, Senhor, específico sobre as nossas vidas interior, Senhor. Que nós possamos nos despertar, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e te agradeço. Amém. E glória ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Amados, eu quero convidá-los a meditar comigo na palavra do Senhor que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 33. Eu vou ler novamente o versículo de número 7 e de número 11. Assim a leitura não fica tão extensa hoje, para que o Senhor me ajude a compartilhar aquilo que Ele propôs no meu coração para as nossas vidas nessa noite. Abra o teu coração para ouvir a voz de Deus nessa noite. Glória a Deus, obrigado por esse tempo de louvor que nós vivenciamos. A ti pôs, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás aquilo que sai da minha parte. E o versículo de número 11 diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis nos vossos pecados, ó casa de Israel?
Nós já oramos ao Senhor. Eu quero que você consiga ter a sua atenção guardada nesse momento para ouvir a palavra do Senhor. Eu espero que Deus me ajude a compartilhar esse texto de uma forma rápida, assim, bem superficial em algumas coisas, e me atentando mais para outras. Eu quero primeiro falar do próprio profeta Ezequiel, porque esse tempo das Escrituras, que ele está trazendo essa profecia, que o Senhor vem falar com ele, está justamente relacionado a um período em que ele se encontra exilado na Babilônia. O cenário é um cenário difícil, é um cenário escravo, é um cenário nas mãos do adversário, do inimigo. E lá naquele lugar o Senhor estava com ele, um grande servo de Deus, um grande profeta do Senhor. São detalhes que eu acho importante frisar, sem muita delonga. E é interessante que uma outra informação que eu acho importante, que me vem à memória, conhecendo o livro de Ezequiel, é que ele é um dos que são levados na segunda leva. São 3 períodos em que o povo é levado de uma vez por todas para a Babilônia. No segundo período é que ele vai, posteriormente, 11 anos depois, que daí Nabucodonosor vai arrasar Jerusalém, vai aniquilar com Jerusalém. Ele já está lá, 11, 12 anos depois. Uma coisa importante que eu gostaria de frisar aqui, que também salta no meu coração, é que ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, ele tinha mais ou menos 25 anos de idade quando ele foi, mais ou menos 25 anos de idade, quando ele vai ser chamado, aliás, quando vai acontecer o exílio, quando ele vai ser levado para a Babilônia, se preparando para exercer o sacerdócio. Mas lá na Babilônia, 5 anos depois, Deus dá a ele o ministério de profeta. E ele agora vai exercer um ministério profético nas mãos do Senhor. Então, você nota nas entrelinhas, na leitura, num estudo paralelo às Escrituras, que ele, amado, preste atenção nisso, tinha um plano, foi executado, mas não na sua terra, não naquele ambiente que ele estava planejando exercer o sacerdócio, mesmo, claro, sabendo também ele, que o Senhor já havia prenunciado que estava por vir. Então ele vivia aqui um plano, bom, se for hoje, amém, vou continuar trabalhando em prol disso. Mas se for interrompido porque Deus tem um plano superior a esse que eu estou, amém, glória a Deus por isso. E nós estamos experimentando, vivenciando durante esses dias, um período assim, claro que há uns 20 dias atrás, 10 dias atrás, o temor oscilava, né? Oscilava. Estava mais intenso, mais cômodo, enfim. E muito parecido com as histórias que a Bíblia aqui me ressalta, porque nesse capítulo de número 33, depois do verso de número 21, nós vamos observar que mesmo sendo Jerusalém arrasado pelo rei da Babilônia, esses homens, os judeus, o povo de Judá, de Jerusalém, vai dizer o seguinte: gente, Abraão sozinho conquistou essa terra. Abraão sozinho conquistou essa terra. Verso de número 24. Nós, que somos em um número muito maior, vamos tirar isso de letra. Nós vamos se dar muito bem.
Porque Abraão sozinho conseguiu. Só que, amados, Deus vai trazer uma advertência naquele período. Por quê? Porque comparar Abraão com toda uma trajetória de fé e de obediência, de renúncia, com um povo que no versículo daí de número 25, 26, cometia as piores e maiores pecados, abominações que você possa imaginar, era uma ofensa. Esse povo levantar a sua voz para dizer: nós vamos se dar bem, nós vamos sair bem dessa. Uma ofensa para o Senhor isso. Por que, pastor, era uma ofensa? Porque eles queriam se comparar a um homem justo, fiel, leal, que abdicou das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Mas eles não, era um povo ímpio que não aprendia a lição que o Senhor estava discipulando eles, e dizia o seguinte: nós vamos sair dessa situação muito forte, porque Abraão sozinho conseguiu, imagine nós. Mas era um povo desleal com o Senhor, era um povo desobediente a Deus, e mesmo vivendo as suas próprias vontades, eles batiam no peito e diziam o seguinte: nós vamos sair daqui super bem. Esse era o cenário de um homem que tinha um plano. Deus exerceu que ele não se cumprisse ali, mas cumprisse num exílio, num lugar hostil, difícil, escuro, truculento. Mas mesmo naquele lugar, ele foi o que o Senhor escolheu para que ele seja. Como eu disse no verso de número 7, filho do homem, eu te coloquei como uma atalaia sobre Israel. Mas este homem tão querido pelo Senhor, Ezequiel, este profeta tão obediente, tão fiel, com revelações extraordinárias pelas das quais ele vê a glória do Senhor, a grande visão do vale de ossos secos e tantas outras coisas gloriosas que esse homem de Deus vai vivenciar. Ele vai ser advertido pelo Senhor. Quando eu digo advertido entre aspas, por quê? Porque Deus não cessa de admoestar ele, dizendo: o filho do homem, Ezequiel, eu te coloquei como uma atalaia em Israel. Você não deixa de anunciar aquilo que eu colocar nos seus lábios. E era um homem, é difícil, não é? Você falar e você está vivendo aquela situação. Aí é que entra um senso no coração de um servo e de uma serva de Deus, que saiba ter prudência no tempo da adversidade, e mesmo participando dele, consegue ver a operação do Senhor e consegue expor, trazer uma exposição daquele período dentro da visão que Deus tem daquele cenário que eles estão vivenciando. E eu acho interessante porque quando Deus começa a adverti-lo, a chamar a atenção dele, ele diz o seguinte, imagine, Ezequiel, que há um lugar onde eu permita a guerra, eu permita um tempo hostil, difícil. E esse lugar se levanta alguém como uma atalaia, como um vigia, como uma sentinela, que fica em um lugar privilegiado, e ele consegue alcançar, ele consegue ver a situação posterior ao reino. E quando ele observa que há vindo sobre o seu reino cavalaria de guerra, homens que vêm tentar contra o seu reino, essa atalaia tem como obrigação avisar o seu povo: gente, se prepara para a guerra. Ele vai observar o perigo, ele vai ver como está a situação,
E quando ele perceber que a situação é uma situação difícil, que é para que o povo da qual o rei estabeleceu, para que ele alertasse esse povo do perigo que estava por vir, ele tem que imediatamente anunciar, ele tem que gritar, ele tem que tocar a trombeta. Gente, se prepara para a guerra. Mas o Senhor também vai usar esse texto para trazer algumas advertências, dizendo o seguinte: só que há um problema. Você não deixa de anunciar o que está por vir. Não deixa de dizer a eles o perigo que eles correm se eles deixarem de fazer aquilo que eu tenho ordenado. Ou seja, o perigo iminente que está por vir. Não deixe de anunciar. Você foi posto num lugar privilegiado. Você tem uma visão privilegiada. Você precisa anunciar isso. Marcos capítulo 16. O Senhor Jesus estabelece a minha vida e a sua vida, que conhecemos a palavra do Senhor como uma atalaia. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. O Evangelho de A a Z. O Evangelho do Filho de Deus que veio para salvar, mas que também veio para julgar esse mundo no final da consumação do céu. Ide por todo mundo e anunciai. Quando nós vamos nos nossos cultos, quando nós conhecemos o que nós conhecemos hoje, o Evangelho que nós temos hoje claro e cristalino no nosso coração, nós nos tornamos atalaia. Nós estamos hoje num lugar mais privilegiado. Nós temos uma visão hoje, é responsabilidade nossa que conhecemos a Jesus, termos uma visão mais clara. Conseguimos identificar o perigo chegando. Esse é o nosso dever. A nossa visão, o lugar onde nós estamos é um lugar privilegiado. Por quê, pastor? Porque nós conhecemos os perigos. O que me leva a agradar a Deus e o que me distancia do Senhor. O que me leva para a vida eterna com Cristo e o que me leva para a vida eterna no lago de fogo. Nós temos hoje isso. Acontece que o grande perigo desse texto, nós vamos ver, por exemplo, do verso de número 11, do número 7 ao número 10, que Deus vai alertar ele dizendo o seguinte, só que preste atenção, Ezequiel. Se você contar para as pessoas do perigo que está por vir, para que eles deixem o pecado e me sirvam, e eles não me servirem, acontecerá que eu trarei juízo sobre eles, mas eu pouparei a sua vida. Por quê? Porque você avisou eles para que eles se preparassem. No entanto, eu quero ressaltar algo, que se você deixar de anunciar, eles pagarão por isso. Não vai mudar nada. Eles morrerão na prática da iniquidade que fizeram. Trarei juízo. No entanto, você que não os alertou do que estava por vir, do perigo iminente, você também será julgado. Vou requerer o sangue que foi derramado deles da sua vida, porque você omitiu. Você não os preparou, você não deu a eles uma oportunidade de salvação. É por isso que eu gostaria muito, eu não sou nada diante do Senhor, mas eu gostaria muito que até para nós como igreja, esse tempo que nós estamos vivenciando seja como um Jonas no ventre da baleia.
Seja de repente um Deus nos despertando a seguir na direção que Ele tem colocado as nossas vidas e a sua igreja. Aqueles que estão bem, permaneça, Ezequiel. Mas aqueles que não estão bem, que de vez em contar para Nínive o perigo iminente do meu juízo, tem preferido ir para Tarsis. Tem preferido buscar um caminho mais cômodo. Não quer se posicionar. Não quer ficar numa situação desconfortável, mas prefere a situação mais cômoda, a zona de conforto, o ambiente de conforto. Mas os nossos púlpitos, as nossas vidas como cristão, elas têm que ser uma atalaia nas mãos do Senhor. Aonde você trabalha, aonde você estuda, nas tuas reuniões de família, na igreja, no departamento que você lidera, no 1 a 1, você tem que ser como Jesus no capítulo de número 4 do Evangelho de João, quando ele chega para aquela mulher como uma atalaia e disse: esse rapaz, esse homem que você está com ele hoje, ele não é o seu marido. Está na hora de consertar isso. Eu tenho que te mostrar que isso não te leva à salvação. O atalaia, ele não prejudica com a verdade. Ele não prejudica quando ele não esconde o grande perigo que está por vir. Ele é um médico especialista que, para o bem do paciente, diz: você precisa tratar disso desta maneira, porque isso pode te ocasionar e te levar a... O atalaia, ele é um mensageiro do Senhor para alertar o perigo que está por vir. Talvez esse período que nós estamos vivendo como profetas de Deus que somos hoje, servos do Senhor, anunciantes do Evangelho, talvez Deus quer que nós venhamos sair desse ventre, dessa baleia, da baleia do grande peixe, e ao sairmos dele, irmos na direção que o Senhor quer que nós venhamos caminhar. Porque a Bíblia diz o seguinte: se você omitir isso, se você não se preparar para o culto, se você não se preparar para aquele conflito que você vai ter entre família, se você não se preparar, a atalaia precisa estar atenta. Esses dias o Senhor falou conosco aqui, amados. O Senhor falou conosco coisas preciosas como do tipo, não deixe de anunciar. Aliás, não deixe de se preparar através da leitura, através da oração, através do jejum, através do conhecimento. E Deus falou conosco, falando sobre uma balança. Vamos imaginar que o Senhor coloque hoje, pelo amor de Deus, escute isso, pelo amor de Deus. Vamos supor que o Senhor coloque hoje o tempo que você ficou no WhatsApp e o tempo que você leu as Escrituras. O tempo em que você ficou no WhatsApp, o tempo que você orou. O que eu mais ouço nesses dias de hoje, eu acho que eu engordei. Eu acho que eu estou engordando nessa quarentena
porque o que eu mais faço é comer. O quanto você comeu e o quanto você jejuou? Ah, mas eu tomo remédio, eu preciso me alimentar. Alimente-se, faz aquilo. Abdica então de alguma coisa que você gosta, da televisão, das redes sociais, corta só o café, não sei. Deus não te fechou dentro de um aprisco como uma ovelha. No capítulo de número 34 desse texto, que eu não vou poder hoje trazer essa palavra, Deus vai falar contra os pastores infiéis. Mas lá nos versículos de número 15 adiante, ele vai falar sobre a ovelha gorda. E aqui eu não estou falando de forma como eu aqui, com a minha barriguinha, com a minha gordurinha. Mas ele está falando daquela que não abdica das suas vontades para propor um tempo para ver as vontades de Deus. Dessa forma, há uma significância de que ela emagrece, ou seja, de que ela fica perfeita. Mas por quê? Porque ela não é sedentária espiritualmente, ela produz para o Senhor. Aí eu não vejo a hora de terminar tudo isso para me voltar para a academia, pastor. Para me voltar para as minhas atividades. Não tem nenhum projeto espiritual. Você é uma atalaia. Você precisa estar preparado para os lugares onde você vai pisar. E que você vai ter que anunciar, olha, Jesus está voltando. Deus está mostrando alguma coisa para nós nesses dias. Olha o período que nós estamos vivenciando. Não é normal, amados. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava pensando, orando a Deus nesse sentido. Pode ser que seja uma situação pessoal minha. Nós estamos vivendo um período muito perigoso. E eu não vou dizer para você que o vírus exatamente, o Covid-19, seja o prenúncio exato da volta de Jesus. Eu não vou dizer para você que esses dias, não chegou para mim, mas conversaram, pastor, o senhor viu, teve até uma nuvem de gafanhoto em tal lugar, os eclipses, o vulcão que entrou em erupção, acho que na Indonésia. Irmãos, isso aí, eu ainda vejo que isso não é o grande prenúncio da vinda do Senhor. O grande prenúncio da vinda do Senhor está relacionado a como os homens precisam ser alertados de uma maneira urgente da maneira que eles estão vivendo ilegalmente. Lucas capítulo de número 17. Preste atenção. Lucas 17, Jesus vai falar sobre a vinda súbita dele. E eu acho interessante que quando ele vai falar que os dias estão vindo, claro que a ideia original desse texto é falar de 40 anos depois, em que o Império Romano ocasionaria a maior, meu Deus do céu, a maior destruição que Jerusalém, ou uma das maiores que eles haveriam de experimentar. Mas olha o que o Senhor Jesus avisa para eles. No verso de número 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, provavam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos.
Sabe qual é o maior sinal que eu vejo hoje da vinda de Jesus? É esse que a Bíblia acabou de me mostrar aqui através do Senhor falando conosco. Sabe por quê? Os dois cenários que vai ser narrado nesse texto não é um cenário de lua cheia, ou manchada de sangue, ou com eclipse, ou com Covid-19. Não é o sinal do vulcão da Indonésia, que também são fatores que prenunciam a vinda do Senhor. Você já parou para pensar por que o dilúvio veio sobre a terra? Porque o povo vivia a pior, ou uma das piores fases de pecado, de iniquidade, de orgia, de desejos desenfreados sexuais, coabitação, homem com homem, mulher com mulher, incesto. Era um dos cenários queridos. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tudo bem, existia sim. Claro que o mundo é mundo e as coisas são como são. Eu acredito, eu defendo essa tese. Mas tem um texto que eu acho bonito que é Mateus 24, verso de número 12, que o Senhor fala: por se aumentar demais a iniquidade, o amor de quase todos, em algumas versões, ou de muitos, esfriará. E essa palavra está falando com as atalaias. O amor que esfria de quem? O ímpio já é ímpio, já está morto nos seus pecados e precisam conhecer a salvação. O amor que vai esfriar é o amor da igreja, é o amor por Cristo, é o amor pelas atividades de Deus. E eu tenho tantas outras coisas para falar em relação a isso, mas não é a mensagem. Jesus fala que ele vai voltar igualzinho aconteceu no arrebatamento do dilúvio. O dilúvio foi numa proporção mundial. Irmãos, era tanto pecado. O homem fazia tanta barbaridade. Ontem eu estava vendo um comercial entre um jornal, entre o intervalo do comercial, e eu vi um beijo lésbico. E as coisas estão sendo implantadas assim, porque nós, como Atalaia, não anunciamos que isso é perigoso e que se o ímpio não mudar a trajetória dos seus pecados, ele vai morrer. E tem muita coisa que a gente está em silêncio. O que fez o dilúvio vir foi a iniquidade, o pecado. Jesus está falando assim, ó, você quer um sinal da minha vinda? É quando o homem passar dos limites do pecado. Eu volto a dizer, eu acredito que há 30, 20 anos atrás, nós tínhamos também a droga, mas irmãos, é dentro do shopping, é nas esquinas. O que a gente tem visto hoje. Por que Deus pegou o exemplo de Sodoma? Qual era o pecado? Qual era o sinal que Deus olhou e disse o seguinte: eu vou vir no mesmo tempo em que aquele desenho, aquelas atitudes, incesto, todos os tipos de pecado estavam acontecendo com o povo de Sodoma e Gomorra. Por isso que eu peguei o verso de número 24, que diz assim, ó: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falaram: Abraão sozinho conquistou e reedificou essa terra, quanto mais nós. Olha o verso de número 25. Assim diz o Senhor: com sangue comeis, e levantai os olhos para os vossos ídolos, derramai sangue, possuís essa terra, e acham que vão possuir essa terra. Vós estribais a vossa espada, cometeis abominação,
contamina-se com a mulher do seu próximo e diz que vocês vão reedificar essa terra. Diz para eles, filhos do homem, que a forma que isso está ocorrendo prenuncia que eu vou dar um fim nisso. Acho que é 35ª Panorama da Arte Brasileira, esses dias atrás, em 2017, um grupo que defendia a cultura, a arte moderna, colocou, você acha isso na tua internet, colocou um homem nu no meio de algumas pessoas e uma mulher adulta pega uma criança, o homem com as suas partes genitais expostas para cima. E uma criança, você acha isso aí, ó? Uma criança vai tocar na canela dele, vai tocar nos pés dele e vira uma repercussãozinha. Vai a igreja, nada perto disso, fazer alguma coisa escandalosa. Alguém abordou isso? Isso incomodou as igrejas. Isso incomodou a nós. Claro que houve uma grande repercussão, uma grande renúncia. Mas olha o tamanho da audácia do pecado nos dias de hoje. Eu acho que isso são essas coisas. Isso mais 1 milhão de coisas que Deus está nos avisando, dizendo o seguinte: eu estou pronto, prestes a voltar. Porque foi como Sodoma e Gomorra estava vivendo, que foi o tempo de eu tirar Ló e o fogo desceu. Foi o tempo da forma que estavam vivendo nos dias de Noé, que eles entram na arca, o arrebatamento vem pelo dilúvio. É interessante que é um arrebatamento pequenininho, que é Sodoma, e um arrebatamento de proporção sobre a terra. E eu quero ser uma atalaia. Eu quero que você seja uma atalaia de Deus nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mesmo que eu e você e alguns dos nossos planos possam ter sido mudados, como foram os planos aparentemente de Ezequiel. Deus o leva para a Babilônia. Ele vive aquele tempo hostil. Talvez o meu e o teu, a minha casa ou a tua casa, tomara que não, possa sofrer. Um pastor que eu tenho muito apreço por ele, muito querido meu, ontem ficou enfermo. Pode ser que a enfermidade venha, mas graças a Deus o Senhor depois muda esse quadro. Pode ser que o ajuste financeiro passe por nós, mas nós sabemos identificar o que está acontecendo, nós conhecemos. Nós temos que anunciar para que o povo se prepare, para que nós estejamos, preparados para a guerra. Cuidado, não se acostume com isso. Eu tenho uma das formas que eu observo o amor de muitos esfriar, é aquele amor intenso que nega todo o pecado para servir a Deus. E muitos desse amor por Deus tem diminuído na vida dos próprios cristãos. E a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É como se a gente se acostumasse. Jesus está voltando. Ele olha aqui no verso de número 11 e eu encerro. Eu não tenho prazer em que o pecador morra no seu pecado, antes que ele se arrependa. Se nós, como cristãos, estamos deixando de anunciar, de ser aquilo que Deus espera de nós, ultimamente tudo que a gente olha, que a gente ouve, e Deus fala para nós, fala que isso aí vai vir problema.
anuncia que tem se levantado um exército de guerra contra essa atitude. Ah, mas ele é meu patrão, ele é meu tio, ele é meu pai, ele é meu filho, depois ele vai ficar chateado, vai criar um climão. Atalaia, fala. Porque senão eles vão cair naquilo que está para sobrevir sobre eles. Mas eu vou cobrar de você. Vamos se tornar aquilo que Deus espera de nós. E se você que está me ouvindo tem vivido na contramão do que Deus tem te pedido, volta, há tempo. Há tempo de voltar. Há tempo de se... Verso de número 16. De todos os pecados com que pecou, se ele se arrepender, não se fará mais memória deles. Vamos orar? Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, conserva a vida da Tua igreja e nos desperta. Nós enxergamos, é obrigação nossa enxergar o que está acontecendo. É obrigação nossa que nós não venhamos ser uma atalaia que está lá no alto da torre com os olhos toda hora grudados no celular. A guerra está vindo. A cavalaria está vindo. As flechas já estão postas sobre os arcos, apontados para destruir em massa aqueles que estão indo de caminhos largos para a perdição. Nós estamos como atalaias distraídos, cochilando, de costa para o muro, de costa com o mundo, do muro com a nossa marmita, e não de olhos abertos, fazendo as coisas numa mão a pá, na outra a arma. Senhor, os teus olhos e a tua boca está sobre a igreja. Somos nós que temos que identificar o perigo e anunciar, gritar. Se preparem! Se preparem! Olha a guerra! Se posicione! Desperte! E vocês que estão recebendo o anúncio de Deus olhando e dizendo, olha, como nos dias de Ló, como nos dias de Noé, o que pegou foi o excesso do pecado, a coisa banalizou, mudou, mas de uma forma escancarada, era uma vergonha o que estava acontecendo naqueles dias, como é uma vergonha o que está acontecendo hoje. Deus olha para essa terra e vê incesto, e vê criança sendo molestada por pedófilos, e vê coisas extremamente desagradáveis acontecendo. Se arrepende em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos ajude. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e a minha vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Como que vai ser o teu final de semana, igreja? De bênção, pastor, e o seu? O meu de muita bênção. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor.